Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem e a sua família também. Esse vídeo é para nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. A gente tem usado o livro do pastor Peter Scazzero, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Já caminhamos bastante, eu espero que você esteja sendo abençoado com o estudo. Ah, pastor, perdi. Nossa, hoje já é a aula 47. Vai lá no meu canal do YouTube, nesse link que você recebeu, você vai ver que é o meu canal do YouTube, Francis Resta Deloy. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, tem devocionais diárias durante a semana, tem estudo e algum outro vídeo que eu possa postar. Como eu disse, hoje é a aula 47, então nós já caminhamos bastante. Mesmo você que vem acompanhando, às vezes é bacana poder rever algumas aulas, né? Alguns vídeos, algumas videoaulas que a gente gravou, enfim. Se você puder observar comigo, ó, você consegue ver? Aqui é o que falta, ou seja, nós já estudamos a maior parte do livro, passamos da metade algum tempo atrás, e estamos seguindo aqui, entramos na história de Jó, umas aulas atrás aí, e a gente vem falando sobre a bênção que é esse relato de Jó. E hoje eu vou falar sobre uma temática aqui, lembrando que os vídeos têm de 10 a 12 minutos, às vezes escapa um pouquinho de 12, até para não ficar cansativo também, né? Eu vou falar hoje sobre uma temática bastante relevante e que aflige ou que afeta todos nós, que é o sofrimento. Seguir falando, né? Porque falar de Jó é meio que natural falar sobre sofrimento. E o interessante aqui é que o sofrimento é do ponto de vista bíblico, tá? Em Jó. Então, o autor aqui do livro, ele vê o sofrimento bíblico em Jó como um caminho de Deus para novos começos. Então, o sofrimento bíblico em Jó seria o caminho de Deus para novos começos. Ele vai nos apresentar aqui algumas diferentes fases de sofrimento bíblico. A gente vai começar a falar hoje da primeira, e aí a gente vai seguir nas próximas aulas. É uma parte muito importante, né, em relação à espiritualidade, para que ela seja de fato emocionalmente saudável. E é fundamental que a gente observe essas fases aí para podermos seguir Jesus com uma espiritualidade sadia, né, saudável, tá bom? Então, ele diz assim, que a gente deve prestar atenção, porque na igreja a gente vai ter pouca teologia que fale sobre, por exemplo, raiva, tristeza, espera, depressão. As pessoas são imediatistas, nós estamos no século XXI, pós-modernidade, as pessoas querem resultados para ontem, uma ansiedade absurda por respostas, então campanha de oração, quando Deus não responde no nosso tempo, a gente já fica contrariado, aquela coisa toda, né? E é interessante que, normalmente, quando as pessoas perguntam, e aí, como você tá depois de um momento difícil que a gente vivenciou, uma decepção, uma tristeza, uma dor, um luto, uma perda, enfim. Normalmente a gente diz, não poderia estar melhor, Deus, todas as coisas cooperam para o bem, Deus tem agido e tal. Jó, se a gente olhar o livro de Jó, ele foi clamar em meio à dor, né? E ele amaldiçoou até o dia em que nasceu. Se você olhar lá em Jó 3, versos 3 e 4 e 6, de 2 a 4, ele vai amaldiçoar o dia em que nasceu. Interessante que Jó, se a gente olhar, 35 capítulos, ou seja, 80% do livro praticamente, nós lemos uma luta de Jó contra Deus, né? Então ele duvidou, ele chorou, ele quis saber onde Deus estava, né? E por que tudo aquilo tinha acontecido com ele. Ele não evitou a tristeza e a dor daquele momento desagradável. Ele
fez orações muito ousadas, por exemplo, se eu olhar aqui no livro de Jó, a gente vê que ele diz a Deus exatamente como ele estava se sentindo, né? E não só Jó, 35 capítulos, né, 80% do livro vem falar aí sobre essa luta de Jó com Deus. Só lá no final ele vai dizer: eu sei que tudo pode, antes dos seus planos podem ser frustrado, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas, por exemplo, os Salmos, 2/3 dos Salmos são lamentos, que seriam queixas contra Deus, né? Se a gente olhar, por exemplo, lá em 2 Samuel também, capítulo 1, 17 a 27, a gente vai ver Davi escrevendo uma poesia após a morte de Saul e do seu grande amigo Jonatas, e ordenando ao seu exército que cantasse um lamento a Deus. Então, lamento seria queixa contra Deus, né? Então, se a gente continuar olhando, Jeremias também escreveu um livro todo sobre lamentações. Ezequiel lamentou, Daniel se entristeceu, Jesus chorou sobre Lázaro e clamou sobre Jerusalém. João 11, 35 e Lucas 13, 34. Então, assim, interessante que a gente vê na Bíblia vários relatos de momentos de lamentação, de queixa, de questionamento. Os salmos, por exemplo, têm sido utilizados como, ou têm sido chamados de escola de oração, né? Salmos são várias orações e tem de vários tipos. Agora, é interessante que os salmos, tem uma boa parte dos salmos que são salmos considerados inaceitáveis para o uso na adoração, por exemplo. Ou são salmos que amaldiçoam, são os famosos salmos imprecatórios. Então, a gente fica desconfortável com muitos salmos ásperos, né? Às vezes confusos, porque são de lamentos, como eu disse, 2/3, né? 2/3 dos salmos são lamentos, que são queixas contra Deus. Então, muitos hoje consideram esses salmos, 2/3 dos salmos, inapropriados. O que isso nos revela? O que isso nos revela? O que isso traz à reflexão, à sua reflexão? O que isso nos incomoda? Então, ele dá um exemplo dele aqui, o pastor Peter. Quando me tornei cristão, fui ensinado que a raiva era pecado. Querendo ser como Jesus, eu obstruí todos os sentimentos de irritação, contrariedade, ressentimento e ódio. A grande pergunta que ele faz é: estes sentimentos eram pecados, certo? E eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre essa questão. Na semana que vem, nós seguiremos a partir dessa questão. Mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre isso. Ah, pastor, você está falando então que a gente tem que reclamar? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existe um ensinamento que adoece, né? Então, a igreja, de maneira geral, como ele disse, ele aprendeu que sentir raiva era pecado. Jesus fica irritado. Quando Jesus chega no templo e ele vê que estavam usando ali a casa de oração, né? Casa do seu pai, como comércio, ele disse que aquilo ali parecia covil de salteadores. Sai chutando tudo. Então, uma atitude de Jesus que hoje seria considerada totalmente subversiva, inapropriada. Ele fez. Quando os discípulos, quando começam a questionar Jesus e tal, não sei o quê, ele diz assim, ó, raça de víboras, né? Chama de raça de víboras. Se vocês não quiserem me seguir, podem ir embora. Então você vê Jesus irritado, você vê Jesus nervoso. E aí a gente aprende na igreja que não pode questionar, não pode contrariar. E aí a gente joga fora 80% do livro de Jó, que é de questionamento e luta contra Deus. A gente joga fora 2/3 dos salmos, salmos de lamentos, de queixa contra Deus. A gente joga fora textos de Jeremias, Ezequiel, Daniel, o próprio Jesus, que chora, que fica contrariado, que chuta tudo no templo. A gente não pode jogar isso fora, porque são partes da palavra. Toda palavra é inspirada por Deus, né?
Então, o que você está falando, pastor? Como é que é? A gente tem que reclamar? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós não podemos reforçar a ideia da geração da neurose. Então, as igrejas precisam tomar muito cuidado para não se tornarem, de fato, produtoras de neuroses. Tá? Então, como assim neurose? Ué, essa coisa de você passar por uma situação muito difícil, delicada, muito ruim, muito triste, e você ser obrigado a estar sorrindo. Ah, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Vos digo alegrai-vos. Então, é uma coisa até alienante, neurótica, né? Fora da realidade e nem bíblica é. Porque quando a Bíblia fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, a Bíblia não está dizendo que nos momentos de dificuldade você é obrigado a ser alegre, no sentido de que você tem que sublimar todos os seus sentimentos de tristeza, frustração, dor, raiva, ira. Não é disso. Nós não podemos ser pessoas alienadas. Eu não sei se você consegue entender isso. É um grande problema da igreja pós-moderna. A igreja produz neuróticos. A igreja produz alienados. E a Bíblia não está falando disso. Nós temos vários exemplos aí. O próprio Paulo, em diversas circunstâncias, ficou irado. Nós vemos aí Elias depressivo, né? Vai para a caverna, se esconde. Enfim, nós temos diversos textos. Tá bem? O próprio Deus, em Gênesis 6,6, diz o texto: arrependeu-se o Senhor de ter criado a humanidade. Então, às vezes, sentimentos de frustração, de decepção, vêm mesmo ao nosso coração. E crente não tem que ser alienado, muito menos cheio de neuroses. Queria que você refletisse nisso. Sentimentos de raiva, decepção, frustração são de fato pecado? Pensa nessa pergunta e na aula da semana que vem a gente vai partir dessa pergunta, tá bom? Para a gente continuar refletindo e crescendo e amadurecendo na nossa espiritualidade. Ela precisa ser emocionalmente saudável. Nada de alienação, muito menos de neurose. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Espero que esteja fazendo sentido esse estudo sobre a espiritualidade. Se vê a semana que vem. Tchau, tchau.